começando mais um Cash in Cash, diretamente das salas de reunião da BluMetrics Asset. Que é isso, Pedrão? Hoje, um dia especialíssimo, porque essa mesa aqui só vê pessoas importantes, mas hoje é diferente, né, Pedrão? Hoje é um grande convidado. Com muita certeza. Então eu quero agradecer você que sempre acompanha o nosso Cash in Cash e quero que você, inclusive, se inscreva, garanta aí a sua inscrição, porque conteúdos como esse sempre vão estar por aqui e vou agradecer gentilmente a presença dele, que é conhecido na internet por milhares, Professor Baroni. Professor Baroni, bem-vindo ao Cash in Cash. E é claro, de um dia como esse a gente vai explorar todo o seu conhecimento e não é por acaso que o pessoal te chama de professor, porque realmente é muito rico tudo isso que você fala. Bem-vindo, professor. Obrigado, parabéns aí pelo time todo, parabéns pela gestora, pelo escritório, tá muito bonito, então vale até conhecer pessoalmente aqui, porque realmente está genuinamente goiano e parabéns. Que honra, vindo de você, professor, com certeza. E você sabe que eu sou de Morrinhos aqui perto, então a gente tem que defender a terra aqui. Então, tá certinho. Agora nós temos uma missão, que é trazer todos os investidores de Morrinhos para nós aqui. Exatamente. Professor Baroni. Um abraço especial para Morrinhos. Exato. E conosco aqui, ele sempre, nosso querido Rodolfinho, um dos episódios mais assistidos do Cash in Cash. Sim. Rodolfo, obrigado pela presença também. Eu agradeço, obrigado aí mais uma vez pelo convite. E sempre que precisar, tô aqui. E eu espero não fazer nenhuma pergunta polêmica, vou ficar mais tranquilo. O Rodolfo não pergunta nada polêmico. Não imagina se não pergunta. Enfim, o Rodolfo está em casa, liberado para interagir conosco. Você pode mandar perguntas como a gente abriu, né? Tem aí no Instagram, lá do Cash in Cash, uma caixinha de perguntas. Muitas pessoas enviaram ao longo da nossa conversa, a gente vai soltando aqui. Presença também do nosso querido Rafael, ele que é nosso diretor da BluMetrics Asset aqui. E também, como outro, o Hugo Madalena está aqui ao vivo. Então, se você quiser perguntar, manda pra gente e a gente vai colocando aqui no nosso episódio. Professor Baroni, fundos imobiliários. Tem muita gente construindo riquezas com esse investimento. Afinal, o que são os fundos imobiliários e será que tem alguém nos acompanhando que ainda pode ganhar dinheiro com isso? Bom, vamos lá. Alguns passos atrás, fundo imobiliário já existe no Brasil há 30 anos, né? Uau, é tempo, hein? É tempo. Então, assim, só que ele ganha muita atração, mais visibilidade de 2017 para cá. Então, se a gente olha o que é, por exemplo, quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, era liquidez de menos de R$1 milhão por dia, era menos de 20, 30 mil investidores. E hoje nós temos 1 milhão e 700 mil investidores, 300 milhões de reais por dia. Então, é um mercado que realmente está se formando. Sim. E mesmo em todo esse cenário de pandemia, esse cenário desafiador que a gente está vivendo aí desde o final de 2019, começo de 2020 para cá, ele continua crescendo, vem absorvendo aí uns 20, 30 mil novos investidores por mês. Então, esse é o primeiro ponto. O mercado é informação. Por outro lado, ele foi feito realmente para pessoa física que quer começar a investir no mercado financeiro, que talvez ainda não entendeu muito bem aquela volatilidade das ações, como é que se faz uma análise mais criteriosa do negócio por detrás das ações, gosta de imóvel, que o brasileiro gosta, né? De imóvel, demais, futebol, samba, tudo é com o brasileiro mesmo. Investimento no Brasil é o seguinte, é imóvel ou é food truck, né? Um dos dois. Imóvel e food truck. E aí ele dá esse acesso, tanto que mais de 80% dos investidores têm menos de R$50 mil, ou seja, é bem a cara da pessoa física. Legal. Tá? Agora, o que é o fundo imobiliário? Eu acho que a primeira coisa que você precisa entender é que o fundo imobiliário ele parte de um pressuposto de que você pode formar patrimônio através de pequenas cotas. Legal. E aí o que interessa é saber o que está por detrás dessas cotas. Então, tem uma cota que ela compra shopping centers. Tem outra cota que ela compra lajes corporativas, prédios como esse aqui que a gente está. Tem outras cotas que vão comprar galpões logísticos, que vão comprar clínicas de diagnóstico, vão comprar supermercados, hospitais, escolas. Tem um cardápio grande aí. E também tem fundos que compram dívida imobiliária, ou financiam, acho que é a palavra mais adequada. Sim. Financiam essa dívida imobiliária. Então, você tem lá um loteador que tem lá a venda na carteira de recebíveis lá dos mutuários que compraram. Você pode antecipar aquele fluxo via fundo imobiliário para que você possa empreender ali no projeto. Professor, né? Inclusive, até aproveitando, vou jogar para o Pedro e para o Rodolfo aqui essa questão, porque quando eu tinha 14 anos, o que me ensinou sobre mercado de ações, sobre como investir nesse mundo, foram 2 exemplos. O primeiro foi o seguro, porque o seguro você aposta que possivelmente você tem um gasto. Caso você não faça esse gasto, seja o carro batendo ou alguma coisa sendo roubada, você gastou só o investimento seguro. Caso aconteça uma fatalidade, o que você fez foi ganhar dinheiro investindo no seguro. A mesma coisa na Bolsa de Valores. E os fundos imobiliários foram a segunda coisa que me fizeram entender. Porque a pessoa na época me explicou. Eu tinha 14 anos e ela disse assim, se você não tem dinheiro para comprar uma casa,
Mas você quer investir numa casa, porque você sabe que casa dá dinheiro. Então você investe numa partezinha, que é o fundo imobiliário. A explicação é boa, né? É isso, é uma fração. Você conheceu o mercado, foi assim, Pedro? Como é que foi que você aprendeu no início? Eu, assim, no início, quando eu não sabia nada, né? Eu busquei uns materiais para poder entender e nesse material tinha um pouquinho de tudo, né? Tinha um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de ações, um pouquinho de renda fixa. Mas era um material bem para leigo mesmo, tipo uns 10 anos atrás. Né? Sim. É porque é importante dizer isso, porque muitas pessoas que nos assistem aqui no Cash and Cash, elas querem alcançar, até o que o professor Baroni prega muito em vários cursos, que é a independência financeira, né? Mas como alcançar essa independência? Parece que eu preciso ver aquele monte de gráfico e aquela dificuldade, e o fundo imobiliário uma ótima iniciativa para entender melhor. Você vai começando devagarzinho até a hora que você estiver nadando no fundo, né? Vai no raso primeiro. O fundo imobiliário ele tem uma característica muito interessante, que eu falo que é autodisciplinado, posso usar essa palavra? Você que é professor da área, autodisciplinado aí, né? Que é o seguinte, como ele paga renda todo mês, ele força a pessoa a estar próximo do capital. Porque vamos raciocinar comigo. Se eu virar para você e falar assim, olha, me dá aqui 50 mil reais, 20 mil reais, você vai fazer um CDB, um produto de renda fixa que vai ter um vencimento daqui 5, 6 anos, uma rentabilidade legal, bacana, mas daqui 5, 6 anos você vai ter 30 mil, 40 mil, não importa o valor. Só para entender, para efeito didático. Tudo bem, aí você vai lá, dá os 20, 30 mil e some. E aí, dali a pouco, você volta para ver, cadê meu dinheiro? Né? Daqui 6, 7 anos você volta. O fundo imobiliário, se você pegar esses mesmos 20, 30 mil e comprar uma carteirinha de fundos imobiliários ali bem diversificada, bacaninha, o que é fácil, né? Porque é democrático. Cotas. Quando eu comecei a investir, as cotas eram 1.000. Aí depois a praxe trouxe para 100. Agora a praxe está sendo 10. Eu ainda sonho um dia ser como se fosse no mercado americano, que você compra fração da fração. Então você vai ter realmente... importa o valor. Eu quero comprar o valor e não a cota. Mas isso é um outro assunto. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? No mês seguinte, vai lá e cai um dinheirinho na tua conta. E aí a pessoa falou, opa, peraí, ainda mais todo mundo que hoje usa aplicativo, né? Sim. Você recebeu tantos reais de rendimentos aqui do fundo tal. Aí quando você tem uma carteira com 5, 10 fundos, a gente até brinca, né? Hoje é dia do sininho tocar. Plim, 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 plim. Vai aparecendo os avisos. Vai pingando lá. Vai pingando. Aí o que acontece? Eu te coloco no jogo de novo. Porque aí no mês eu falo assim, bom, agora eu estou com um dinheirinho aqui, sobrou mais um pouquinho aqui do meu trabalho, e agora o que eu vou comprar? Aí você vai atrás da informação. Aí a sua carteira engorda mais um pouco. Mês que vem, plim, 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 plim. Aí que entra o que você falou da independência financeira. Qual é o projeto que a gente tem? Porque não adianta falar de mercado, de ações, de bolsa, investimentos, análise técnica, gráfica, fundamentalista, seja lá o que for. O que interessa, meu amigo, é a renda e a construção do patrimônio. Ponto final. Legal. Não adianta você ficar querendo ensinar uma coisa muito sofisticada, sendo que o básico ela não tem. E esse básico é que é o difícil. Porque o seu pai, o seu avô... O seu pai, seu avô, o seu pai, seu avô e o meu pai e meu avô não nos ensinaram isso. Eles ensinaram que você tem que ter um pezinho de meia. Tá, mas o que é pé de meia no mundo moderno de hoje? Né? O que caracteriza um pé de meia? Então, uma poupança gorda? Não, poupança não. Quem de nós aqui tem um filho que está estudando hoje educação financeira lá no primário? Ainda nós temos um déficit muito grande. Agora que está começando a aparecer. A gente vai lidar com dinheiro a vida inteira. Exato. E aí, o que acontece? A educação financeira é você explicar para a pessoa que é possível você, cota a cota, mês a mês, construir um patrimônio compatível com o seu padrão de vida, que te dê condições a te entregar uma renda passiva compatível também com o seu padrão de vida, que é outra alopração que o pessoal coloca, né? Você trabalha como professor e quer curtir a vida igual o Neymar, não tem jeito. Sim, não tem jeito. Tecnicamente não é possível isso acontecer. Sim. Então, uma coisa tem que estar casada com a outra. E aí quando você coloca a bola no chão e mostra que é possível, matematicamente falando, duas coisas acontecem. A primeira, ela descobre que não é uma questão de inteligência, é uma questão de disciplina. Sim. Essa é a primeira coisa que ela descobre. E a segunda coisa que ela descobre é que tem um fator tempo aí, né? Porque o juro simples, ele é vezes o tempo. O juro composto é elevado ao tempo. E aí uma coisa vai chamando outra, e quando você coloca numa planilha simples, uma calculadora simples, você percebe que daqui 5, 6, 7 anos aquele resultado já está muito mais palatável para você. Depois de 10, 12 anos, aquilo ali já está materializado. E de 15 para 20 anos, você está aposentado. É porque uma coisa que é certa, né, professor, é que o tempo vai passar. A gente pode chegar lá na frente melhor ou pior, né? Então, assim, cara, se você ganha pouco, naturalmente você vai conseguir guardar pouco, mas vai chegar muito melhor lá na frente, né? Eu tô com um amigo meu pessoal aqui. A gente se conheceu, qual foi o ano lá na faculdade? 98, 99? Vamos pôr 2000, que nós dois somos ruins de matemática.
Então vamos, 24 anos, é isso? Isso. A conta? Aí, já se passaram 24 anos. Meu então, Deus, rápido. É rápido. Então, esse é o ponto. Os nossos filhos têm mais ou menos as mesmas idades. Então, eu lembro quando a dele nasceu, uns meses depois nasceu o meu, hoje já estão com 12. Meu Deus. Então, quando quem está nos assistindo aí fala assim, não dá tempo, não é possível. Cara, se você começar agora e for fazendo disso que a gente está comentando aqui, 10, 12, 15 anos passa. E matematicamente, com 15 anos fazendo o reinvestimento e colocando sempre o dinheirinho novo compatível com o seu padrão de vida, você vai chegar lá. É matemática, não é questão de sorte ou azar. É só você seguir a receitinha do bolo de procurar os melhores investimentos possíveis, tentar entender que é uma questão de disciplina e o resto a matemática faz o trabalho. Resumindo, professor Baroni, pessoa ansiosa não enriquece. Porque quem é ansioso não vai deixar nunca o investimento correr, é ou não é verdade? Eu aprendi com um amigo meu que ansiedade é excesso de futuro, Isso. depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Vai né? pro meu caderno. Aquelas frases que eu gosto. Então é isso, eu acho que a pessoa não pode perder o foco dela. O foco dela é o quê? É ser médico, é ser advogado, é ser engenheiro? Trabalha, faz o que tem que ser feito, preenche o seu dia. Se possível, uma atividade física aqui, outra ali. Se possível, alguma coisa que possa te dar bem-estar com a sua família, com as pessoas, com seus pares, com as pessoas próximas de você. E vai deixando o dinheiro trabalhar. E parar com aquelas crenças limitantes, né, professor? Porque assim, eu já ouvi muito da boca de muita gente falar assim, não, mas investimento é só para quem tem muito dinheiro, né? Sendo que... Mas são mitos que vêm lá de trás. São Como muitos mitos. você não teve educação financeira lá atrás, são coisas que são construídas porque é a barreira mais fácil. Não mexe com isso que é coisa de rico. Não mexe com isso que é perigoso. Qual que é a reação? Por isso que eu falo, suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Isso é assim desde sempre. Se você vai agregando mais conhecimento, você vai tomar uma decisão melhor de investimento em tudo. Tudo na sua vida. Legal. Uma compra de uma camiseta, uma compra de um celular, a compra de um... Você vai agregando conhecimento, você vai sendo mais seletivo. Se você não teve, ninguém te ensinou sobre educação financeira, o que é mais prático? Não vai que é perigoso. Não vai andar de avião não que é perigoso, hein? Eu conheço um cara que ficou pobre mexendo com isso. Já ouvi demais sobre, inclusive, bolsa de valores. Não entra nessa, que eu conheço um cara que ficou pobre mexendo com isso. E aí tem uma vertical desse assunto, né? Sim. Tem uma vertical desse assunto, que é as pessoas entrarem com a cabeça da aposta. Sim, do cassino. É os analistas de cotação. Eu quero ganhar daqui um mês 1 milhão. Não existe isso. Cara. E aí isso é uma coisa também, aí já está na cultura um pouco do brasileiro, verdade seja dita, desse imediatismo. Porque nós sempre tivemos, isso não é culpa do brasileiro, é uma questão estrutural, porque no Brasil nós tivemos muitas instabilidades no passado. Sim. Isso fez com que nós fôssemos mais imediatistas, naturalmente, porque você tem que ser muito rápido, porque a inflação corroía e você nunca teve uma moeda estável, toda hora cortava zero, que é um pouquinho aí, tem uns 40 para frente, aí vai lembrar dessas histórias, né? O preço das coisas muda no dia, sim. E aí as pessoas tinham que ter esse senso de urgência. Então, vamos falar, 94 para cá, a gente passa a ter uma estabilidade monetária maior, e aí, mais ou menos em 2000, 99, 2000, 2001, que esses assuntos começam a ganhar atração. E aí, nós temos que tirar uma diferença, como eu brinco, desde Adão e Eva, que ninguém nunca falou. Se for para jogar na mesa... Agora né? só tem um problema para concluir aqui. Caiu no nosso colo resolver esse problema. Sim. Não adianta. E não é fácil. E não é fácil. E caiu no nosso colo. Então, quem se propõe a trabalhar com investimento, falar de investimento, trate de resolver esse problema, que essa lacuna tem que ser preenchida por a gente. Verdade. Através de educação financeira. Ponto. O produto é depois, a educação é primeiro. Não adianta você ligar para o teu cliente e oferecer logo um produto sem educá-lo antes. Sim. Não faz sentido. Ele não vai entender e às vezes até vai te abandonar. Não, e vai acontecer pode ter uma volatilidade, pode dar errado, você ainda é o culpado, você ainda tomou o dinheiro dele, aí que a coisa fica mais confusa ainda. Por isso que quem opta pelo caminho da educação financeira, antes de falar de produto, ele tem uma rota muito mais sólida, embora seja mais lenta, mais gradual, mas quando tem um problema com algum fundo, alguma coisa que está dentro do nosso ciclo de competências, os nossos assinantes, eles não entram em pânico. Porque eu estou preparando os meus assinantes para não fazerem isso. E caso entrem em pânico, vão perder dinheiro. Não, mas vão não querer tirar o investimento. Vamos até tirar isso da jogada. Sim. É tentar mostrar para ele que pânico, euforia, ou seja, tomar decisão de investimento com o fígado, não é o melhor caminho. E como é que você propõe isso? É através do fundo. Posso contar um caso? Por favor, conta a história. Professor. Eu não sei se vocês já me viram falar sobre esse caso, mas é o caso que eu acho que, assim, que melhor exemplifica tudo, que é o caso do avião.
Vamos imaginar uma situação. Já viram? Contar não? Se não ouviu, você Professor, finge Essa que história eu ouviu. não conheço. Então finge que não. Se você ouviu, você finge que não. Você está no avião. Vamos imaginar quem está lá no avião. Um avião comercial tradicional. Nós temos piloto com a piloto. Nós temos tripulação. Isso. Nós temos pessoas que viajam com frequência. Certo? Certo. Pessoas que viajam de vez em quando. Pessoas que quase nunca viajam. E pessoas que estão viajando pela primeira vez. Beleza? Tem de tudo. Decolou o avião. Voo noturno. Está lá em cima. Cruzando as nuvens. Chuva. Dá aqueles relâmpagos na janela que dá aquele clarão dentro do avião. Ia servir alguma coisa, já não vai servir mais porque acendeu o cinto. Já está dando aquela chacoalhada. Turbulência, etc, etc. Pergunta número 1. Já que você está falando um pouco, vocês não estão deixando. Pronto. Vocês trazem um Rodolfinho. convidado que não deixa as pessoas falarem. Não, né, mas pô? ele tá aqui para perguntar junto com a gente. Então vá, me ajuda aqui. Nesse exato momento, todo mundo está na mesma condição de risco? Quem tá pela primeira vez está gritando. Não. Vamos. Naquela situação, está todo mundo na mesma condição de risco? Mesmo risco. No mesmo risco. Mesmo risco. O piloto e o cara que está viajando pela primeira vez estão no mesmo risco, certo? Sim. Agora vamos lá. Por que você falou que o cara que está viajando pela primeira vez está gritando e o piloto supostamente não está lá, seguindo o plano normal? O que diferencia essas duas pessoas? Já está anestesiado, já entende ali a flutuação. Foi Conhecimento. preparado para isso. Sim. Conhecimento, experiência, aí você pode dar o nome que você quiser. Mas a segurança que o piloto tem no avião, no equipamento e na experiência que ele já viveu e que ele consegue transferir isso para as pessoas é o que vai ditar. O cara que está viajando pela primeira vez ou outros passageiros que eventualmente não tenham conhecimento, eles fazem isso. Existe um canal no YouTube que me foge, de um cara muito bom, acho que chama Lito. Isso, é o Lito. Lito. Das histórias de aviões ali. Eu acho que uma certa vez, Aviões e Músicas, né? Eu acho que eu assisti uns dias pra trás, mas eu não tô lembrado. Eu acho que chama Aviões e Músicas do canal dele. E eu já percebi, às vezes aparece um vídeo pra gente. Exatamente, Aviões e Músicas. Aviões e Músicas, né? Eu já percebi que, e me perdoe se eu estiver errado, porque eu assisti pouquíssimas vezes, mas eu gostei muito da forma como ele é bom mesmo. E eu percebi que ele, quando ele vai tirar o medo do avião de uma pessoa, o que ele faz é ensinar para a pessoa exatamente o que é a turbulência, tecnicamente falando, explicar as coisas. E isso vai deixando a pessoa mais tranquila. É igual quando a gente está fazendo um tratamento dentário, alguma coisa. Eu gosto quando o dentista vai contando o que está acontecendo. Parece que vai me deixando mais tranquilo. Rapaz, esse barulho todo aí, você tá arrancando meu dente? Não, só dando uma lixadinha. Sob meu ponto de vista, professor, o que eu observo é que, dado o conhecimento, que assim, o risco intrínseco de todos que estão no avião é o mesmo. Sim. O que muda é o risco percebido dos participantes. Né? Os novatos têm um risco percebido maior e aqueles que já viajam frequentemente, um risco percebido muito menor. É isso. E uma coisa que eu queria falar aqui, inclusive você falou sobre conhecimento, nós temos uma iniciativa aqui, até do Magdalena está aqui, que é o BM Talks, que a gente ensina os investidores sobre investimento. E eu acho que é uma iniciativa que todo lugar de investimento deveria ter sempre, que é o quê? Eu não falo para a pessoa investir antes de fazê-la conhecer. Sim. E o Rodolfinho tem uma história de um cara que ganhou na Mega Sena, né, Rodolfinho? Inclusive, fazer só uma adendo. E ficou pobre. Desculpa. Fazer uma adendo. Gão, vem cá, Gão. Chega aqui. Chega aqui, Gão. Vamos. Entra aqui Você nas tá câmeras. pior que o Rodolfinho aquela vez. Tá tímido. Chega aqui, Gão. Ele tá filmando. Não, mas você tem que vir. Ele filma aqui pra você. Chega aqui, Gão. Não, mas vem cá, Gão. Aqui, ó. Ele tá tímido, viu, professor? Esse rapaz bonito aqui que vocês estão vendo aqui é o Gão, né? A gente tem um relacionamento já de longo prazo. Quem quiser aprender mais de investimentos e ir na casa desse rapaz aqui aprender com os gestores, fica o convite, né, Gão? Lá no nosso BM Talks. Fica ou não fica o convite? Arroba o que, professor? Né? Agora tá feito o convite, né? Tô brincando. Valeu, Gão. O BM Talks lá, pode entrar na descrição que também tem as informações. E só para dizer, o conhecimento deixou esse cara que ganhou na Mega Sena pobre. Ganhou tudo e perdeu. Inclusive tem um corte no canal aqui que é estourado. Verdade. Conta aí. É verdade. Eu dei aula pro neto dele no primeiro ano, segundo ano do ensino médio. E aí ele ganhou na Mega Sena. 2 anos depois ele gastou tudo, perdeu tudo. No segundo ano já não tinha mais dinheiro. E é um dos convidados que a gente mais tenta trazer aqui no Cash and Cast. A gente quer entrevistar ele. Até porque no mês passado, né, tiveram 2 ganhadores de prêmios grandes na loteria aqui no estado de Goiás. Em Goiânia, na verdade. Então, às vezes, seria interessante trazer uma história como essa. Até para explicar. Para fins educacionais. Não com um tom pejorativo, mas assim, para falar assim, poxa, aconteceu comigo. Eu perdi
35 milhões de reais. Nossa. Por uma falta de educação financeira. Que não era culpa dele. Que não era culpa dele, porque não teve realmente uma educação financeira para fazer isso. Mas desmentindo o mito, que não é para quem tem dinheiro. Fica rico quem tem mentalidade de rico. Não é rico só porque tem dinheiro. É porque o que eu percebo é que as pessoas acham que riqueza é o poder de comprar tudo. O que o professor está falando é que riqueza é você não precisar de fazer nada. Entendeu? Você poder viver a sua vida conforme você, digamos assim, sem nenhuma obrigação. Né? Você já comprou seu fazer tempo. as coisas sem esse sentimento de obrigação, culpa, seja lá o que for, e poder contribuir para as pessoas da maneira que você entende que seja melhor. Perfeito, concordo Mas plenamente. vai em cima de um propósito. A riqueza não está relacionada a trabalho. Se você analisar as pessoas que realmente têm uma mentalidade mais próspera, elas não ficam pensando em quando eu conseguir esse valor eu paro de trabalhar. O propósito fica até maior, ela se sente numa responsabilidade maior. Entendeu? E aquele lance que dizem, quem tem tempo só para trabalhar, não tem tempo para ganhar dinheiro. O que você acha dessa frase, professor? É um pouco disso também. Eu acho que eu vou até trazer para um outro campo, né? Que quando eu falo professor, o pessoal acha que é brincadeira, mas eu sou professor mesmo. Sim, né? Milhares de turmas, inclusive. Sou professor no IPOG. Sou professor no IPOG ainda. MBA. Dei aula Sistema S, Unip, Unifam, Objetivo e vários outros lugares. MBA, graduação. Graduação e agora estou só mais na pós-graduação mesmo. E a questão, e eu sempre dei aula lá da parte de gestão de projetos, essas coisas. E uma das partes da gestão de projetos é a gestão de tempo. Sim. Entendeu? Então eu brinco muito, né? Eu sou aquele cara da caixa de e-mail vazia. Ou seja, a gestão do tempo, ela consiste nisso que você está falando. Porque quando você não consegue organizar o tempo, isso não se transforma em resultado nunca. Por isso que eu falo que a melhor gestora de tempo é aquela dona de casa clássica. E ela não está ali pelo dinheiro, ela está ali justamente para manter a coisa funcionando. E aí aquela coisa ali vai funcionando. Eu até brinco, né? Ela não tem emprego, mas tem o maior trabalho de todos. Faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. tempo. Faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, ela consegue gerenciar tudo, ela encaixa tudo dá certo e tudo flui. Sem tudo deixar nada funciona. pegar fogo. E quando termina o almoço, dali a pouco tá tudo limpo, tá tudo arrumado de novo, a casa já está pronta para seguir. Então eu acho que tem pessoas que estão trabalhando supostamente ganhando dinheiro, mas está deixando várias coisas soltas pelo caminho. E isso não vai se transformar em resultado. Me parece muito com o brasileiro típico que ele aceita uma proposta de emprego a mais para poder ganhar um pouquinho a mais e não consegue calcular minimamente o que ele gasta de deslocamento, combustível, pneu e até mesmo o risco que ele está correndo. Não vale a pena ganhar aquele salário, né? Isso é muito comum. Trade-off do mercado, né? Ele fica fazendo ali trocas e trocas, no final faz perder, né? É E inclusive tem uma pergunta muito boa aqui sobre a questão dos fundos imobiliários. Entrando até na parte mais técnica, né, Pedrão? A questão de como a pessoa pode entrar nos fundos imobiliários se você considera que hoje é um bom momento para comprar. Porque vamos lá, Goiânia é uma capital incrível. Falamos até aqui nos bastidores sobre o preço do nosso metro quadrado. Comparado com o de São Paulo, nosso preço é muito barato. Óbvio que tem a crescer e já cresceu bastante, já foi muito mais barato no passado. Mas ainda é um metro quadrado barato, né? O que o senhor diria sobre isso, professor? Tá, vamos de trás para frente. Sim, o Goiânia tem um déficit muito grande e já está tirando essa diferença porque as pessoas estão percebendo o valor da cidade, o agronegócio realmente encurtou essa diferença de preço. Mas eu acho que São Paulo, Rio, principalmente alguns bairros específicos, eu acho que eles jogam um outro jogo, né? Sim. Quando você desce aqui numa segunda camada, Goiânia já está ficando mais próximo. Bom, agora trazendo para fundo imobiliário. Para começar é muito simples, né? Porque basta um aplicativo, a corretora fez a primeira transferência ali, você já está habilitado para comprar. Então, o que as pessoas têm mais medo é aquele que eu falo que é o mais fácil, que é abrir a conta ali, ter o aplicativo e mandar o dinheiro. A partir daí é que começa o primeiro desafio. Qual fundo eu vou comprar? Onde eu vou entrar? Onde eu vou comprar? Aí você tem que estar próximo de pessoas que você entende que tem algum grau de confiança, de confiabilidade, e você vai fazendo esse dever de casa de entendendo como é que são as coisas. Essa zona de arrebentação é a mais difícil. Por quê? Porque historicamente no Brasil a pessoa que tinha um pouquinho de dinheiro, ela só sabe fazer 3 perguntas. Quanto está pagando? Resgata? Pode resgatar? Pode aplicar? É só, o vocabulário é paupérrimo, né? E quando você vai para um produto estruturado, não só fundo imobiliário, mas qualquer outro, você tem que aumentar o seu vocabulário, você tem que entender o que há por detrás ali daquele negócio. E daqui a pouco eu até dou um exemplo aqui bem interessante sobre isso. Pois bem, a partir do momento que você selecionou ali um cardápio, você hoje tem 450 fundos e tem mais ou menos umas 110 gestoras, é até muito. Só que quando você pega ali mais Champions League, que é os fundos maiores, que tem mais liquidez, as gestoras maiores, que tem mais volume sob gestão,
esse número reduz bastante. Então, aquela velha conta do 80-20 ali, né? Então você acaba ficando mais dentro daquele volume mais específico. Aí você tem que começar. E essa pergunta que você fez, foi bom você ter me feito. Porque eu não concordo com essa pergunta. Porque quando você leva para a pessoa, será que é um bom momento de entrar? Você está sendo contra-intuitivo quanto o que você me perguntou. Não sei se foi você ou você, Guilherme. Foi a questão da ansiedade. Sim, fui eu. Então pronto, você caiu no próprio veneno aí. Porque aí você imputa na pessoa uma ansiedade de será que é um bom momento? O Guilherme falou. Aí compra, amanhã cai, o Guilherme mentiu. Você tem que colocar para a pessoa que você tem que começar. É um bom momento para eu começar a fazer uma caminhada, uma atividade física, ou me alimentar bem? Que história é essa? Se eu quero me alimentar bem, eu vou começar a me alimentar bem a partir de agora. Toda hora vai ser positivo começar. Vou começar a me alimentar bem a partir de agora. Tem uma balinha aqui, eu não vou comer balinha. Exatamente. Então. Não, eu comecei com esse negócio de crossfit tem 2 anos, professor. Que academia é essa, hein? Não, inclusive eu ia falar, o melhor aluno do CrossFit. Coloca a propaganda da academia ali que você vai ver. O melhor aluno do CrossFit é o Pedrão. Só paga, não É dá o manutenção fitness nenhuma. assintomático. Mali não aparece. O empresário ganha muito com ele aqui, viu? Ele tá fazendo a dieta da sopa. Ele come tudo menos sopa. Né? Exatamente. Pedrão é fera da dieta. Então, aí eu acho que não deve pensar por esse lado. Mas se você, para não te deixar sem resposta, Sim. eu acho que sim, na média, os fundos imobiliários estão num momento interessante, porque a gente está chegando num momento de topo de juros, né? Uma inflação já mais acomodada. Temos riscos aí de volatilidade política, etc. Ainda tem mercado americano aí de bandeja. Mas o Brasil, nesse ponto, ele é mais resiliente a essas questões. Acho que o histórico nosso nos mostra mais a resiliência. Aprendemos a lidar com isso. Aprendemos a lidar, né? Emprego, me desculpa se eu errar no número, mais perto de 8,8, 8,9. Diminuiu o número de desempregados. Isso, né? Exatamente. Então você está tendo um aquecimento maior de consumo e o fundo imobiliário, ele é reflexo. Fundo imobiliário, aliás, como diz, um corte bom aí. As pessoas ficam comparando o fundo imobiliário com juros, com não sei mais o quê, mas fundo imobiliário deve ser comparado com PIB. Legal. Se você tem uma economia forte, pujante, isso reflete nas empresas, consequentemente. Na construção civil. Não é porque você está olhando do ângulo dos da tijolos. construção. Eu já estou mais no ângulo da renda. É o ativo pronto, performado, gerando valor. Então, por exemplo, se você for num shopping hoje, você vai ver e conversar com os lojistas, você vai perceber que eles estão com vendas crescendo. Não é que cresceram, crescendo. Olha só. O fluxo de pessoas, que é um dos poucos indicadores que ainda estão para trás da pandemia, as vendas já estão maiores, o resultado operacional líquido está maior, mas ainda você não teve o fluxo das pessoas que ainda continuaram. Então, quando você ainda trouxer mais esse indicador e as pessoas de fato voltarem definitivamente, aí você tem que colocar na conta. A pessoa às vezes tem coragem no cinema, no shopping, mas ela ainda não vai no cinema. Isso. Ela tem coragem de ir mas ela ainda não se sente confortável de se alimentar. Quando você ainda tirar um pouquinho desse residual que é importante, você ainda pode melhorar. Lajes corporativas, a história do home office ficou no passado. As pessoas viram que a cultura da empresa se perdia. Galpões logísticos, meu Deus do céu. O cara estava acostumado a comprar e esperar 4, 5 dias, ele não espera mais 1 para 2 dias. Ou seja, a logística, o conceito de e-commerce, last mile, né, de você estar próximo do consumo, melhorou. Supermercados, atacadistas, que também é uma coisa que caiu no gosto das pessoas de comprar numa escala maior, que a gente herda um pouquinho do americano aí, né, que gosta dessas compras maiores, também veio para ficar. Tem fundo imobiliário exposto a isso. Cara, ou seja, minha cabeça abriu aqui agora. Que loucura. O PIB realmente tem tudo a ver com o e as fundo pessoas imobiliário. comparam, mira no que vê e acerta no que não vê. Né? Porque, na verdade, você, quando tem juros para baixo, em tese, você está estimulando a economia. Ela está mirando nisso, mas, na verdade, ela está acertando o que ela não está vendo, que é a economia andando. Então, beleza, sendo super objetivo E aqui. na verdade, né, professor? O momento é positivo. Com um juro tão alto, a gente está com os fundos imobiliários mais descontados, né? Então, quem acaba comprando agora, quando a gente tiver um juro mais baixo, a tendência é que essa cote se aprecie. Nas últimas 3, 4 semanas, em agosto praticamente, a gente teve uma escalada relativamente forte. Legal. O IFIX estava meio no rame-rame, olhando no anualizado, agora ele já está beliscando 5 e poucos por cento de alta. 5% para fundo imobiliário no índice é muita coisa. É muita coisa. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, falando que você viria para cá. E aí uma pergunta que o Gustavo Martins fez, muito relacionada a isso, perguntando se as taxas de juros caírem,
o que aconteceria com as cotas do fundo. Eu acho que está mais ou menos respondido. Só para melhorar para o Gustavo e algumas outras pessoas podem se sentir levados a comparar com os juros à vista, o juro spot, Selic. Não é o spot. O investidor mais profissional de fundo imobiliário está olhando para uns 5 anos, mais ou menos, que é o duration, agora eu vou ter que falar um pouco técnico, Sim. que é o prazo médio, o duration dos contratos, dos recebíveis. Então, Não é só o agora, é além agora, do que pode. você tem que olhar para o futuro para tomar uma decisão de investimento agora, porque senão você não está falando de um ativo gerador de renda, você está falando de produto, né, que você compra ali no balcão. Aqui não é swing trade, né? O negócio é mais longo. Você tem que ter uma visão. E aí né? tem uma outra pergunta semelhante, assim, do João Paulo, né, lá da Voga, inclusive. Abraço, João Paulo. Que perguntou sobre o cenário macro, né? Quais fundos estariam mais vantajosos, assim, de forma geral, né? Se seriam os fundos de tijolo ou se seriam os fundos de papel. Que legal que ele fez essa pergunta, porque há um mês atrás os tijolos estavam super amassados e os papéis aqui com um pouquinho de ágio. Aí veio deflação. Como você tem majoritariamente um mercado de pessoa física, o mercado é muito errático, mas muito errático. E eu falo que isso, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, se torna um prato cheio. Porque os tijolos vieram para cima e o pessoal começou a vender papel. Aí quando você começa a vender papel, você coloca na conta que agora a deflação é daqui para perpetuidade. Nós só vamos ter deflação. E aí já começa papel ficar barato, já começa a dar oportunidade. Então, o que eu tenho para falar para o João Paulo é, João Paulo, monta uma carteira, se for 60% tijolo, 40% papel, 70% tijolos, isso a gente pode discutir. Se você é um cara um pouco mais conservador, quer menos volatilidade, um pouquinho mais de renda, um pouco mais de papel. Sabendo que o seu patrimônio não vai valorizar muito, porque o papel ele não valoriza, ele só entrega rendimentos maiores, e você vai ter que reinvestir mais. Você está na fase do começo da sua vida, ok. Se você é um cara já com uma carteira mais madura, um cara que já está mais com um patrimônio maior e já está com aquela renda mais robusta, aí você vai ter um pouco mais de tijolo, que você vai pensar mais na proteção e ao mesmo tempo no crescimento ali, na sustentabilidade do seu patrimônio. Certo? Ponto. Isso a gente discute. Mas depois que você monta isso, João Paulo e todo mundo que nos ouve, para de ficar procurando e achar que você é o cara do timing do mercado. É uma ingenuidade tão grande a pessoa física achar que ela acerta, porque profissional não acerta, robô não acerta, Fundo quant não acerta. E promessa tem um monte. Né? Exatamente. Aí vai o Zé das Couves, né? O Zé Cotinha, como a gente brinca, achar que ele vai acertar o timing. Não é o caso do João Paulo, eu só estou brincando aqui genericamente falando. A gente não faz isso, eu não incentivo as pessoas a fazerem isso. Eu odeio aquela palavra, agora é hora de trocar papel para tijolo. Não, talvez você vai direcionar um pouquinho mais aqui, outra ali. Por exemplo, eu estava muito dando um incentivo maior para as pessoas olharem para shoppings. Os shoppings andaram muito, por quê? Porque a gente, como consumidor, viu o movimento e analisando os dados a gente viu o movimento. E das empresas listadas, as informações estavam vindo até mais detalhadas do que dos fundos imobiliários. Estava muito na nossa cara há 4 meses atrás que os fundos de shopping estavam muito fora da curva. Aí você pega um fundo de shopping que te dá um carrego de 9%, 10% ao ano e ele valorizou 10% nesses últimos 4, 5 meses, foi 20% de alta, meu amigo. É muita coisa. Né, assim, se você anualizar isso, claro, né? Se a gente considerar que vamos analisar. Sim. Mas para você ver, não foi o Zé Cotinha que acertou. Na verdade, é uma tendência que todo mundo consegue ver. Não é uma troca o tempo todo. Mas tem gente comprando e vendendo, né? A gente nunca vai saber. Sim. Então, aquilo que eu falo, né? Eu falo muito que a pessoa que acompanha o meu trabalho, eu falo que ele tem que ser a contraparte do cara que está fazendo a coisa, né? Concorda? Sim, exato. Porque você tem que preparar ele, porque senão o mercado está aí, né? Então você tem que aproveitar. Agora vamos lá, porque tem uma pessoa provavelmente nos assistindo que ela fala assim, rapaz, é ou não é para mim esse negócio? Porque vamos lá, tem pessoas que não têm talento para fazer esse tipo de investimento. Para quem você contraindica qualquer tipo de investimento desse? Já dei várias palestras, vários workshops. Eu nunca, vou repetir, nunca encontrei alguém que depois que eu terminasse falasse assim, cara, eu não gostei disso aí. Depois que ele começa a estudar, ele vai enxergar melhor os riscos, claro. E claro, o mercado imobiliário tem riscos. Sim. Você pega um fundo, qualquer mercado. Como qualquer mercado. Só que, lembra do exemplo que eu falei que eu ia dar? Agora Sim, chegou a hora por de colocar. favor, Agora solta chegou ele a hora. aí. É a história da padaria, né? Do ponto da padaria, que eu gosto de contar. Né? Aqui tem A padaria bem Biscoito aqui. Pereira isso, ali. Biscoito Pereira do lado Famoso em aqui. Goiânia. famoso em Goiânia. Beleza. Vamos analisar ali, tá? Você quer ser o dono lá do Biscoito Pereira ou você quer ser o dono do imóvel locado para ele? Essa é uma pergunta importante para você fazer para os seus clientes. Porque se ele falar, eu quero ser o dono da padaria, ele tem um viés mais empreendedor, ele está disposto a correr mais riscos. Aí você vai virar para ele e falar assim, então tá bom, meu amigo,
aumenta o seu ciclo de competências, porque agora você vai ter que aprender como é que funciona a padaria. Você tem que saber que o valor do dólar vai mudar o valor do trigo, que vai mudar o valor do salgadinho que ele vende aqui. E se você for bom, você vai ver o Biscoito Pereira aqui, você vai ver o Biscoito Pereira no centro, você vai ver o Biscoito Pereira no setor oeste, o Biscoito Pereira no Bueno, e por aí vai, você vai ver vários biscoitos no shopping. Você vai escalar isso aí. Você vai escalar. Você vai franquear isso, vai vender para o Brasil inteiro, vai ser o Biscoito Pereira no Brasil inteiro. Ótimo. Se você for ruim, você quebra. Ainda vai ficar devendo sua família, banco, agiota, seja lá o que for. Você vai dever muita gente. Porque vai dar muito errado. Beleza? Entendeu? Agora vamos analisar o imóvel. T63, fluxo, esquina contra esquina, valor do metro quadrado, quanto que um Biscoito Pereira seria capaz de pagar de aluguel, vê o valor do aluguel, divide pelo valor do imóvel, vê se aquilo ali faz sentido para você. Aí, claro, o investidor de pessoa física direta, ele vai ter que colocar o imposto de renda na conta. No caso, supostamente, de um fundo imobiliário, você ainda está isento do imposto de renda, né? Que a renda não paga imposto. Aí você faz aqui, poxa, o meu ciclo de competência acaba ficando menor, eu tenho mais controle, não quer dizer que ele é pior, ele só é menor e eu tenho mais controle. O meu negócio é esse, eu vou comprar essa esquina, eu vou comprar uma outra esquina no setor marista, eu vou comprar uma outra esquina no setor oeste, e vou comprar mais uma ali no centro, e de repente eu bato na porta dele e falo que eu vem cá, Pereira, o que você acha de se ampliar? Eu já tenho os imóveis e vamos fazer um negócio aqui. Qual é o certo e o errado na história? Não tem o certo e o errado. Legal. Perfil. É perfil. Então o investidor de fundo imobiliário ele tem que entender que isso é o que deveria motivá-lo a investir. Agora eu volto a pergunta para você. Isso não serve para um médico? Isso não serve para um advogado? Isso não serve para um professor? Para um dentista? Serve para todo mundo. Para um estudante que está começando agora a fazer o seu estágio, ganhando ali seu meio salário mínimo, um salário mínimo, e que dá conta de juntar 200, 300 reais por mês? Me prova ao contrário que não serve. É óbvio que serve. Como porta de entrada, principalmente para veículos mais tem um risco bem menor que ações. É claro, e hoje você tem recursos de Street, né, Google Street, Google Earth lá, você tem relatórios gerenciais de fundos imobiliários muito grande, você tem sites como o Status Invest que te dá vários indicadores para estudo, você teve um dia que eu participei de 3, quando eu poderia imaginar isso? Teve 3 webcasts no mesmo dia, né, do gestor A, B e C, estava no mesmo dia. Então eu participei de 3 webcasts no mesmo dia, ou seja, tem muito mais informação para as pessoas. O que vai pautar é a decisão dela de começar ou não. Então, essa desculpa de que não serve para mim é a desculpa da pessoa que está fugindo do conhecimento. Professor, Ninguém está no escuro, né, professor? Quem investe na poupança não é conservador. Ele não quer estudar. Sim, é por ignorância. Professor, e se fundos imobiliários servem para todo mundo, responde uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que a maior parte das pessoas que vai investir em fundos imobiliários tem, né? O que eu devo olhar ao pensar em adquirir um fundo imobiliário? Porque muita gente vai pelo yield, né? A gente sabe que é complicado olhar só o yield, né? Essa é uma das perguntas mais difíceis que tem. Porque vamos inverter o jogo. Eu vou comprar um carro, o que eu tenho que olhar? Eu não sou tão entendido Não, de mas carro. intuitivamente. Ué, mercado, vê se o carro realmente é desejado. A primeira se você for coisa- vender, você tira o investimento. A primeira coisa, quanto você tem para você comprar o carro? Você vai comprar um Fusca ou comprar um Porsche? Tá. Qual a necessidade? Então vamos lá, necessidade, né? Sim. Valor do seguro, consumo, o que mais? Conforto. Você entrou no carro, não é confortável para você. Qual a solidez da empresa que produz? Qual que é o valor das revisões? É valores acertados? É um cardápio grande de coisas que você olha. Por isso que não dá para você falar o que eu devo olhar. Agora, Baroni, eu estou com vamos lá, uma faca no pescoço. O que você deve olhar? Eu acho que você deve olhar gestão, histórico, e minimamente abrir o relatório e dar uma passeada pelos imóveis para ver se existe uma vocação onde aquele imóvel está inserido. Vamos voltar no Biscoito Pereira aqui. O Biscoito Pereira podia mandar um salgado para nós aqui. Depois desse episódio, Exatamente. patrocina nós, Exatamente, Biscoito por Pereira. favor. Pô, que inclusive, Pereira, vem aqui. Tá vendo? Nessa avenida que nós estamos, que às vezes as pessoas que não são daqui não vão conseguir dimensionar, aqui na T63, né? Tem imóveis que podem funcionar muito bem e outros não. Por exemplo, no meio do nada que eu vou colocar um galpão industrial, vai funcionar? Não vai. De jeito nenhum. Por que não vai? Porque a vocação da região não é para isso. É comércio. Vai dar uma confusão danada com vizinhança, vai exalar cheiro, às vezes. Mas não, caminhão, fazer escoamento dessa vai produção. Não vai funcionar. É isso. Então você tem vocação. Por exemplo, você pega um shopping. Ele está cercado, super adensado. Aqui o Goiânia Shopping tá um paliteiro de prédios em volta. Sim. Então você começa a ver a vocação daquilo ali. Você começa a fazer uma análise. E aí entra. O que nós ensinamos para as pessoas
é entender que o seu ciclo de competência para fazer esse tipo de análise, ele vai sendo construído também. Sim. E aí entra a maior dica de todas aqui que eu vou dar para vocês. Sim. Parem de achar que a carteira que você vai montar já no D1, D0, ela é a definitiva. Uhum. Você vai nadando no raso, você pisou na areia, foi nadando no raso. Menininho, né? Não sei quem tem filho pequeno, quando coloca ali para chegar na praia, vai chegar na onda, ela corre ao contrário. Sim. Depois ela se anima a brincar um pouco. Daqui a pouco você está tendo que segurar o menino que quer entrar lá para dentro do mar. Então, é mais ou menos o investidor. Eu acho que ele vai nadando no raso, ele lê um livro aqui, ele lê um vídeo aqui. Agora, não quero fazer nada disso. Não tenho tempo para nada disso. Então, tá bom. Então, você não tem tempo para ter a sua independência financeira também. Essa é uma coisa que tem que deixar claro. Quem não tem tempo pode ir para dois lados, né? Ou ele vai para uma gestora, ou ele compra uma carteira de análise. Mesmo indo para a gestora, ele tem a obrigação de sentar com o gestor nessa mesa de reunião claro. E entender onde você está colocando o dinheiro dele. Claro. Se nem isso ele quiser fazer, aí ele está confiando em pessoas, o que eu acho grave. Sim. Tá? Sim. Vamos voltar no avião. Mas só para complementar, que o evento da praia, o exemplo da praia é brilhante, porque tem um investidor que ele vai se animando, mas tem uns que tomam uns capotes também, né? E aí o capote te ajuda a aprumar, fala, peraí que eu perdi uma grana. A história do avião, quando você vai entrar no avião, você pergunta o nome do piloto? Eu nunca. Por que você não ficou? Confia 100%. Nele? Nele não, na empresa e no legado da empresa. No processo, no histórico, etc. Vai mudar muito eu saber o nome. O fundo imobiliário tem um pouco disso também. Vai chegar numa hora que você vai confiando. Só falando do avião, eu recusei uma vez entrar no avião, porque eu comprei um voo que era um Airbus A320 e na hora de embarcar, a TAM mudou para um Fokker 100. E pouco tempo antes, Fokker 100 decolou e a porta caiu em cima do Extra em São Paulo. Eu não entrei. Então, é isso. Tiveram que me dar outra vez. Histórico. Se ele fosse um cara mal informado, ele não teria visto essa notícia, não teria ido atrás, etc e tal. Pai, o Rodolfinho é o rapaz do Amazonas. Tranquilo. O Rodolfinho é forte. Fala, Fokker o quê? Vambora. Fokker 100. Realmente. Mas, Conhecimento. É isso. Esse negócio de vocação aí mexeu muito comigo também, porque todo mundo tem uma vocação para alguma coisa, né? Um galpão industrial numa região dessa não funcionaria. Mas, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, época de eleições, declaração de patrimônio. O Bolsonaro tem mais de 500 mil na poupança. O Bolsonaro está perdendo dinheiro. Se tem um investimento que é perdido, é poupança, né? Então, assim, todo mundo poderia... Tem motivo de ter. É o que eu estou te falando, a educação financeira ela tem um déficit desde Adão e Eva. Sim. A gente tem que aceitar isso, porque do mesmo jeito que você tem um presidente da República que tem na poupança, tem um fazendeiro riquíssimo. Que tem também. Que tem também. Verdade. Então, assim, você tem um médico, o cara deve ter estudado mais do que nós quatro juntos, que tem também. A educação financeira é uma caixinha que não foi aberta. E se você não tem educação financeira, alguém vai ganhar dinheiro em cima de você. Até mais do que isso. Eu acho que talvez ou você vai deixar de ganhar, ou vai talvez ficar, por exemplo, esse médico. Vamos voltar à história do médico. Talvez um médico que invista mal ou não invista da maneira mais adequada, ele vai estar sempre refém de um plantão a mais. Então aí entra a história do tempo, a riqueza. Esse médico que investe bem, ele talvez vai precisar fazer 1 ou 2 plantões a menos, vai ficar mais com a família, porque ele investiu bem e aquela renda que supostamente ele ganharia no plantão vai ser suprida por a renda passiva dos investimentos dele. Troco de nome se esse não for um dos comentários mais... Porque isso que eu estou falando vai encaixar no perfil das pessoas. Verdade. Porque nesse exato momento tem um monte de médico que estudou pra caramba, está se matando de trabalhar e ele não pode parar de trabalhar, porque o padrão de vida dele é alto, a sociedade enxerga ele da maneira que precisa ser reconhecida, ele entende que aquilo ali faz bem para ele, e tudo bem, tá tudo certo nisso daí. Só que ele ficou agora refém escravo de tudo isso que ele construiu. Porque riqueza não necessariamente é padrão de vida. Não, exato, e aí é pior, porque aí ele vai construindo um padrão de vida, e aí como é que ele volta? Perante a família, perante a sociedade. Tá tudo certo, ele está na posição correta. Depressão isso daí. Tudo bem, tudo bem. Agora, se esse médico consegue entender um pouquinho dessa educação financeira que ele não teve, nem na escola, nem no pós-doutorado dele, nem do pai, nem do tio, nem do avô, que foram médicos, donos de hospitais, etc, etc. Se você não insere isso para ele, ele vai sempre estar tendo que trabalhar por essa obrigação. E vamos lá, nós lidamos com investimentos de pessoas desse jeito todo o tempo. Tem médico que o salário dele é para pagar o cartão.
a fatura das dívidas que ele acumulou ao longo do tempo. Dívida porque fez uma viagem, dívida porque tem uma mansão em Alphaville e por aí vai. E aí você pega, às vezes, um cara que ganha muito menos, muito mais simples. Por isso que não é uma questão de inteligência, de intelecto. É muito mais da disciplina do investimento. Professor, já que o senhor está aqui, não é necessariamente sobre fundos imobiliários, mas envolve imóveis, o que o senhor acha que é mais inteligente? O aluguel do imóvel ou a compra do imóvel? Não é matemática a decisão, é uma decisão familiar, é de cunho familiar. Você não toma uma decisão dessa olhando só para a matemática. Porque se for olhar só para a matemática, com certeza, ter o dinheiro aplicado e pagar o aluguel é muito melhor matematicamente falando. Só que aí entra uma série de outros valores que você tem que ponderar mediante sua família. Se você tiver uma família que não liga muito para essas coisas, ela tem uma liberdade natural também, ao invés de brincar na área de lazer, ela vai para o clube, ela vai para a praça, ela não se incomoda, a esposa, para ela é tranquilo, aquele apartamento não ser dela e ela vive muito bem não sendo dela, o marido não liga de não ter as coisas do jeito que ele gostaria que tivesse, a coisa tudo se resolve, está tudo certo, você vai muito possivelmente optar pelo aluguel. A partir do momento que você começa a trazer outros valores não matemáticos, aí você já começa a ter que pensar um pouco mais. E aí, a dica que eu dou para todo mundo, seja lá qual for o caminho que você for tomar, primeira coisa, se for aplicar o dinheiro e pagar o aluguel, que realmente isso faça sentido, que o dinheiro esteja bem aplicado, bem remunerado, que esteja pagando aluguel e sobrando mesmo. Vamos agora para outro caminho. Se você for comprar um apartamento, uma casa, seja lá o que for, que isso não onere você e você não construa um passivo. E a segunda dica, que isso também não tenha um peso muito relevante no seu patrimônio total. Perfeito. Vamos falar uma outra coisa? A história do Uber e do carro. Sim. Existe uma subversão com relação ao tema. O Uber pode ser muito prático, aquele cara que vai lá, solteiro, vem aqui, para lá. Agora o cara está com a mulher grávida do segundo filho, já tem um pequenininho que tem uma cadeirinha, aí o cara vai ficar fazendo charme para comprar ou não um carro? Para aí com é complicado, isso. aí não. Para com isso. Então, assim, por quê? Porque ele trouxe os critérios familiares para cá. A casa é a mesma coisa. Sim. Aí agora, a partir do momento que você tem o dinheiro para comprar um carro e esse valor do carro dentro do seu patrimônio ele é significativamente pequeno, qual o problema de você ter um carro? Qual o problema de você cuidar do seu carro? Qual o problema de você ter a liberdade de ir e vir? A partir do momento que aquele carro é um passivo e você está deixando de investir, deixando de aportar, aí você tem que fazer as contas. Por isso que eu falo que matemática não pode ser colocada só na conta. O que eu acho que particularmente... Só um minutinho, Rodolfo, vou deixar você falar. O que eu acho... Deixa o Rodolfinho Você falar. quer que eu arrume um advogado para você? Tá o advogado ali, ó. Vamos colocar um na roda aqui. O que eu acho mais complicado desse ponto de vista de adquirir imóvel é que muitas pessoas no Brasil, infelizmente, 95% do patrimônio que ela tem é o único imóvel que ela está pagando e... Aí ela não faz nenhuma coisa nem outra. Ela vai ter um imóvel defasado no tempo, que valorizou até um momento, depois parou, ela não aplicou, não fez nada, e no final ela fala, tem um imóvel. Não é investimento isso. Ela tem um patrimônio para ela morar. Muitas vezes um passivo de 30 anos. Isso. Isso aí me lembrou, essa pergunta sua me lembrou muito um influenciador aí, que é um... não compra imóvel, tal. Na pandemia eu falei e comprou. Então, algum critério ele analisou nesse sentido. Então, assim, para ter saído do... Eu vou deixar meu dinheiro investido e viver de aluguel, para no meio da pandemia, não, agora eu vou comprar. Um dos vídeos meus que mais teve acesso foi exatamente esse. E eu fiz ele totalmente despretensioso, foi num fim de semana que eu falei, vou gravar, porque tinham me perguntado lá. E eu acho que a grande sacada minha do vídeo foi ter justamente falado isso que eu acabei de falar aqui. É tirar a matemática da jogada. É uma coisa completamente... Sim. Sabe, quando você começa a colocar a matemática para tomar a decisão para esse tipo de coisa e tira a família da jogada, se a decisão da família for... É igual a decisão de comprar uma segunda casa, alguma coisa, né? Casa de veraneio. Casa de veraneio, seja lá o que for. É muito mais familiar. Às vezes você compra, mas a família nem vai. E aí, para que você fez aquilo? Sim. Ou ao contrário, família super unida, todo mundo tá junto o tempo todo. E aquela coisa, né? As pessoas se confraternizam com uma frequência muito mais do que habitual. Por exemplo, meu amigo que está aqui, né, o Márcio. A família dele é totalmente conectada. Eles fazem o uso desse tipo E a família é conectada. Então, a irmã, como é que é? A irmã é casada com A minha irmã é casada com o meu cunhado. Aí, tá vendo? A família Entendi. entrelaçada, Então, irmã não casada tem jeito com o cunhado. de um falar, não quero por causa da família. Não, eles estão misturados ali, entendeu? Ele casou com a minha irmã e eu casei com a irmã dele.
Aí. Maravilha. Viu? Como se diz, os irmãos trocaram de casar. Falaram, Fez vamos fazer o um seguinte, swap. eu caso com você e você arruma sua irmã pro meu irmão. Fez uma. Como é que chama aquela operação? Troca de casais. Borboleta, swap, né? Fez um swap ali. Legal. Fez um long short aí, né? E ali dá realmente pra usar essa casa. Não, então, aí, por exemplo, aí você pega uma situação como essa. Ele mora aqui, o sogro mora aqui embaixo, o cunhado mora aqui. Então, nesse raio aqui de 1 quilômetro, mora 30 pessoas da família dele. Então, é fácil se confraternizar. Já o meu caso é completamente diferente. É uma estrutura familiar completamente diferente. Uma irmã minha mora fora, o meu pai é falecido. Então, assim, tem um sobrinho meu que está estudando fora daqui de Goiás. Os poucos parentes que eu tenho estão em São Paulo, outros poucos estão em Minas. Totalmente fragmentado. Todo Esta mundo num lugar casa diferente. vai ter a mesma serventia? Não Vai vai. ter o mesmo Então, isso é matemática? Não. Pelo amor de Deus. Tem mais 2 perguntinhas só aqui, da minha caixinha de Pessoal que perguntas mandou aqui. pelo Quer dizer, Instagram. Tiveram várias, mas eu selecionei só mais 2 aqui Vai que eu lá. achei interessantes. Vamos fazer um papo. Agora eu vou atender. Por favor, vai lá no bate-papo. Vocês estão Professor discriminando Baroni. ele. Vai lá. Rodolfo. Vou fazer mais do que 2 aí. Vou atender esses caras. Fala Eu demais. não vou mais falar com eles, não. Eles falam Vai lá. demais. Vai. Teve uma pergunta aqui que eu vou acabar resumindo aqui para ficar até um pouco mais fácil. Já que a gente falou do Biscoito Pereira e falando de novo, Pereira. Se eu tenho dinheiro para poder investir em fundos imobiliários que vão comprar as unidades onde o Biscoito Pereira está, Ok. ou se eu tenho o mesmo Supostamente, dinheiro, né, supostamente, ou o mesmo dinheiro para comprar o imóvel em si, né, e alugar para o Biscoito Pereira, qual seria teoricamente o mais Com mais quase viável? 100% de certeza comprar o fundo imobiliário. Porque se você é um cara que consegue comprar um ponto para alocar para o Biscoito Pereira, você é um cara muito rico. Porque uma esquina é muito bem valorizada como essas, o primeiro cheque ele já vai ser milionário. Então, assim, se você é um investidor desse calibre, talvez nem vai cogitar a possibilidade de fundo imobiliário, porque você é um cara multimilionário que compra os imóveis diretamente, tem uma imobiliária só para tomar conta do seu negócio. Não é esse o público que a gente normalmente conversa. O público que a gente conversa é esse cara do dia a dia mesmo. Do varejo mesmo. Do varejo mesmo. E aí, para ele, ter um investimento via fundo imobiliário é muito melhor por 2 motivos. Questões fiscais e por diversificação, porque com 30 mil reais, 50 mil reais, ele vai ter um cardápio extremamente grande. Esse cara que tem o calibre para comprar a esquina do Biscoito Pereira, você pode ter certeza que esse não é o único imóvel dele. Tem vários. Sim. Tem meia dúzia de apartamento, tem meia dúzia de flat em Caldas Novas, tem terra, tem não sei mais o que, 10 esquinas voltado para farmácia, para não sei mais o que. Vou aproveitar que eu quero fazer uma pergunta um pouco mais Já aprimida. tá te cortando de novo. Já Não, de novo. Ele tinha 2 pra Fala, fazer. Rodolfo, fala as suas perguntas aí primeiro. Cara, eu vou falar a verdade. Eu só vou, se eu fosse você, só vim nesse podcast com o advogado agora. Vem mais sozinho, não. Você tá desguarnecido. Sozinho não dá errado. Você Vou tá pegar o desguarne- telefone do Marcos. Isso, vamos é. conversar. Eu lembro de uma... Ó, Biscoito falando do Biscoito Pereira. Agora Biscoito sim, Pereira. As agora palavras sim. têm Mas poder. esse Rodolfinho. E o pessoal, Palavras olha têm aí, poder. olha aí. Nossa senhora. Agora você vai ter que mandar um abraço pro David, a Voga, a Blumex e o Biscoito Pereira. É isso aí, ó. Obrigado, viu, Vamos David? estampar aqui. Obrigado. Olha aí. Aqui não tem, Olha isso, nossa. rapaz. Você diz, eu vou falar, eu quero ser o dono da padaria, viu? Já vou Falando avisar. de Biscoito Pereira, olha ali, ó. Tá vendo? Ó. Fica à vontade, professor. Eu Boa. perguntei Aqui, ó, isso faça porque as honras. em um evento que eu fui, que você estava palestrando, Sim. você respondeu isso de uma forma que eu achei bem interessante, que foi você falando o seguinte: bom, se eu estou comprando um fundo imobiliário ou comprando um imóvel, dentro do imóvel eu não consigo comprar um banheiro a mais, eu não consigo comprar Sim. um quarto a mais. Dentro do fundo imobiliário, se eu recebo aquele dividendo, eu consigo comprar ali 3, 4, 5, 10, 20 cotas a mais, que teoricamente seria como se fosse esse banheiro a mais ali, como se fosse uma expansão, né? E acaba tendo uma renda ali. Isso, o conceito disso é o fracionado, né? Então, quando eu vou comprar um apartamento, ou eu compro ele inteiro, Sim. ou eu vendo ele inteiro, né? E quando você está falando de fundo imobiliário, se você tiver um patrimônio de 100 mil reais e por hipótese, precisar de 5 mil, você vai vender os 5 mil e vai 2 cair o dias dinheiro ali. 2 dias na sua conta. Que verdade seja dita também, né? A gente sempre incentiva as pessoas a terem uma carteira de investimentos, mas também ter uma reserva que não te leve a ter que tomar uma decisão de desinvestir por obrigação. Então, poxa, eu vou precisar fazer uma grande viagem, eu não vou vender fundo imobiliário para fazer isso. Eu vou precisar fazer uma reforma do meu apartamento, eu não vou precisar vender o fundo imobiliário para fazer Não isso. faz sentido. Não Compra faz tesouro sentido. Selic, faz uma coisa assim. Exato. Então, assim, agora eu estou sendo super generalista.
você tem que ter 80% mais ou menos, 85% aplicado em ativos geradores de renda e mais ou menos uns 10, 15, 20%, dependendo do perfil aí, em ativos que realmente não compactua com volatilidade, o foco não é uma rentabilidade muito exorbitante. Segurança. Vamos fazer o seguinte, aqui no Cash in Cash nós sempre fazemos o pinga-fogo, né, Pedrão? Então, pinga-fogo é o seguinte, professor Baroni, a pergunta aqui é a resposta de lá. Então, até aproveitando que o Salgadinho do Biscoito Pereira chegou, nós vamos decidir quem vai ser o proprietário do local do aluguel e quem vai ser o dono da padaria. Roda a vinheta e nós vamos pro pinga-fogo. Diga, professor. O pessoal tem que comer, porque senão Claro! A galera vai iniciar o lanche, roda a vinheta e a gente já vai pro pinga-fogo aqui no Cash in Cash. Bora! O pinga-fogo é sempre assim, né? Sempre uma pergunta rápida aqui. Ah, claro que no barriga meio... cheia. E inclusive agora com o Biscoito Pereira tendo enchido. Barriga cheia, penaria. Da próxima vez nós vamos falar mais do biscoito, né? Dessa vez falando do Biscoito Pereira, veio parar aqui na nossa mesa. Mas o pinga-fogo, fica à vontade para responder da maneira que você quiser. Eu vou começar simples, até para ir mostrando a dinâmica do pinga-fogo e a gente foi. Professor Baroni, para iniciar aqui, trabalho duro ou conhecimento investido? Qual que é o melhor? Tem que escolher. Tem. Ou você pode dizer assim, nenhum dos dois. Eu acho que nada supera o trabalho duro. Legal. Nada supera o trabalho duro. Eu acho que o conhecimento, ele agrega, mas sem um trabalho duro, sem a disciplina do dia a dia, a coisa não vira. Então, se eu tiver que escolher, trabalho duro. Legal. Trabalho duro vai acabar vencendo qualquer dificuldade no futuro. Vence, porque ele cria uma resiliência que talvez o conhecimento agregado não tem. Legal. O que é isso? Eu não esperava essa resposta, não. Vai lá, Um então. professor aí, né? Professor Baroni, para quem está no zero, Minha Casa Minha Vida ou juntar dinheiro investindo em fundo imobiliário? Juntar dinheiro investido em fundo imobiliário, e não é porque eu sou um especialista em fundo imobiliário, não, é porque eu acredito que se você juntar dinheiro em fundo imobiliário, num dado momento, talvez você vai conseguir acessar até imóveis melhores do que o padrão Minha Casa Minha Vida, ou você vai conseguir adquiri-los de uma maneira com muito menos esforço. Sim. Então, enquanto você não tiver uma carteira de investimentos, seja fundo imobiliário ou qualquer outra, que te dê uma renda passiva minimamente, que a cultura da educação financeira não ficou enraizada, nada vai evoluir, talvez, da velocidade ou da maneira que precisa. Então, às vezes, a pessoa compra uma casa, você falou Minha Casa Minha Vida, eu acho que simbolicamente, né? Sim, casa verde e amarela, investimento. Investimento, comprando uma casa. Você vai gerar um passivo, às vezes. Isso. Aí a pessoa vai ficar 30 anos pagando, sempre se justificando de que não sobra dinheiro porque ela tem que pagar a casa. Qualquer dinheirinho que sobe, ela vai ficar colocando na casa. No final de 30 anos, ela vai ter uma casa possivelmente defasada. Vai ficar passando a vida toda alimentando o ego de que aquilo ali foi um investimento e não foi patrimônio, foi para o conforto da família. E no final de 30 anos, ela já não vai ter a mesma capacidade produtiva de gerar e construir uma renda passiva. E aí, infelizmente, esse é o caminho clássico do brasileiro, porque o brasileiro, aí sim, as pessoas sempre nos colocaram de que ter a casa própria era fundamental para que você possa ter sucesso. E eu acho que as pessoas trabalham muito com a exclusão. Eu tenho que ter isso, mas eu não posso ter aquilo. Sim. Elas não conseguiram trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Infelizmente. Então, às vezes, o brasileiro trilha por esse caminho e descobre lá na frente que poderia ter sido diferente. Mas quem sabe a gente consegue mudar a cabeça da turma. Vamos pegar dois brasileiros. Um investe do Minha Casa Minha Vida ou numa casa e o outro investe em fundos imobiliários. Daqui 15 anos. Como cada um está, né? Então, o cara do fundo imobiliário, possivelmente, ele vai ter já uma renda passiva que vai pagar boa parte das contas dele, mas ele ainda vai continuar trabalhando, vai continuar reinvestindo, já deu uma entrada numa casa e já está morando numa casa. E vai ter uma folguinha até para viajar mais. Ou então resolveu ir por outro caminho. Aí sim, está morando aqui de aluguel numa casa até num padrão um pouco melhor, porque ele entende que isso vai virar, e num dado momento as coisas vão se resolver ali, porque é matemática. O recurso aplicado em juro composto vai chegar uma hora que ele vai ter um valor substancialmente maior do que essa casa, que ela tem ali o seu valor imobiliário também, mas ao longo de 15, 20 anos são muitas reformas, muita coisa mudou na técnica construtiva, muita coisa mudou na necessidade da pessoa. Acho que esse é um ponto. Saber comprar a casa na hora certa, dentro dessa questão da família, talvez seja o maior desafio. Porque às vezes você compra com uma cabeça... Eu estava até falando isso com uma pessoa recentemente. Aí ele falou assim, porque a gente quer pensar em ter um filho. Aí e o segundo filho? Não, a gente não pensou no segundo filho. Então o que ele já está comprando talvez
num segundo filho já vai ter um pouco mais de dificuldade. Já vai estar defasado, né? Para a condição familiar dele. Sim. Então esse passo ele tem que ser dado sem essa necessidade de falar para as pessoas de que você tem casa própria. Sim. Isso é uma coisa muito mais de ego, né? De você ter Você quer ter para dizer que a sua casa é própria, que você conquistou. Né? Isso, cultura. Eu até cultural aprendi, brasileira. tem um convidado que vai vir aqui também, queria mandar um abraço aí pro doutor João Batista Lencastro, né? Foi um aprendizado que eu tive há muitos anos com ele, que fala assim, cara, eu nem tenho meu carro mais, né? Quando eu viajo, eu logo, por exemplo, uma Porsche, mata a minha vontade de andar num carrão, depois entrego e pronto. Tudo bem. Inclusive, falando aqui de uma reportagem recente, li na Prager University, falando de alunos dos Estados Unidos em super endividamentos, por quê? Para terem carreiras com formação em universidades, faziam dívidas gigantescas e mesmo após a formação não conseguem quitar essas dívidas, pagando a universidade. Parece muito com o Brasil e aqueles alunos de medicina que fizeram FIES, e aí mesmo formando em medicina não conseguem pagar o FIES. Teve até um refis recente, o presidente Bolsonaro perdoando a dívida de alguns estudantes, mas assim, toda dívida tem que ser calculada a longo prazo, sempre. Você já viram a história do marshmallow? Não, mas parece ser boa. A história do marshmallow é a seguinte, eles pegaram crianças, acho que de 5 anos, alguma coisa assim, e falou para elas o seguinte, olha, tá aqui esse marshmallow. Se você ficar 15 minutos sem comer esse marshmallow, você vai ganhar outro marshmallow. Sim. Né? Na internet teve muita gente fazendo. Salvo engano, somente 1 a cada 3 crianças que conseguiram resistir à tentação, ou seja, capacidade de adiar esse benefício, né? E esse estudo ele foi aprofundado, né? Eles foram atrás das crianças que comeram marshmallow, que não comeram marshmallow. E assim, incrivelmente, as pessoas que não comeram marshmallow, quase que a totalidade delas se deram muito bem, construíram a sua família, constituíram o seu trabalho, o seu emprego, não estão endividados ou estão dentro do nível de endividamento normal para todo mundo e foram tudo bem. Aquelas que comeram têm sérias dificuldades com uma série de outras coisas, ou seja, a capacidade que você tem de adiar, e eu vivi isso muito tempo na minha vida. Eu fui um jovem que olhava eu nunca gostei de Porsche, mas eu olhava uma Mercedes e eu sabia que eu poderia comprá-la, mas eu não comprava porque eu acreditava que aquilo ali era um benefício futuro. Hoje eu tenho muito mais condição de comprar Mercedes e não tenho mais vontade. Ou seja, porque eu percebi que isso era um ego, uma coisa que não vai mudar nada na minha vida. O senhor não precisa provar mais nada para ninguém. Não é só isso, eu acho que vai além disso. Não é questão de provar ou não provar. É questão de realmente o quanto aquilo é relevante. Ou seja, chega uma hora que os valores, igual o doutor João, aí que João Batista, para ele é importante dirigir a Porsche, ele faz isso, a gente tem que respeitar isso. Talvez eu possa, eu não sei a idade do doutor João. O doutor João já está, eu acho que se ele não aposentou, está quase aposentando. De repente. Mas já juntou um excelente patrimônio exato, imobiliário. De repente, daqui a um tempo, eu vou querer ter uma Mercedes ali com uns 20 anos de uso, para eu ficar lustrando ela. Mas ele não tem. Quando ele viaja, é o prazer da direção. Isso, e para mim é o prazer de cuidar, não é da direção. Porque eu dirijo igual aqueles velhinhos. Você tem uma HRV, né? Não, eu mesmo não tenho, né? Uma Sorento, mas 8, 10 anos de uso que eu comprei com uma baixíssima quilometragem. Minha esposa que usa, que é um carro super espaçoso, mas é um carro 2012, 13, acho que é isso mesmo. Então, assim, 10 anos de uso e funciona muito bem, quilometragem baixa, tá lá inteirinho, beleza. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? De que quando você coloca essa lupa e vai analisar melhor, você vai perceber que não existe muito certo e errado, e você vai acomodando os seus desejos, as suas vontades, e percebendo que aquilo que você faz dentro desse impulso, de repente ali na frente pode se tornar uma frustração, um arrependimento e você não saber lidar com isso. Então você tem que saber calibrar aquilo que realmente é importante, aquilo que você faz pensando em agregar. Porque só tem 2 tipos de pessoa no mundo, aquela que gosta da segurança do dinheiro e aquela que gosta do prazer do dinheiro. Eu procurei sempre ficar mais daquele da segurança do dinheiro, ou seja, me sentir bem em saber de que aquilo ali vai me dar essa segurança de tomar a melhor decisão na vida, de saber pontuar bem as coisas, poder fazer aquilo que a gente gosta. Então, é muito disso. E às vezes, quando você se move pelo prazer do dinheiro, o pote nunca enche. Sim. Porque aí você está sempre usando o pote para trazer o prazer. Exatamente. Por isso que eu falo que se eu for comprar uma Mercedes, tem que ser uma Mercedes de um tiozinho que está com ela guardada há 20 anos para eu pegar com o sentimento de ter que cuidar.
Legal. Entendeu? É só para você entender qual que é a minha cabeça com relação a isso. E não é certo ou errado, é a minha. Sim. Né? Para outros, ter a Mercedes 0 km seria uma realização. Pra mim, Assim, o que eu acho? Eu acho que acho que as pessoas têm que preencher 3 caixinhas. É tudo uma questão de equilíbrio, né? São as contas, né? As suas contas, a caixinha do futuro, seus investimentos, e a caixinha da felicidade, que são os seus gastos ali, né? Que são mais supérfluos, né? Mas que faz parte da vida, como sair para um bom restaurante, fazer uma viagem na praia, né? Então, Equilibrar bem, acho né? que tem que, acho que o segredo é equilibrar, né? Diga, Rodolfinho. Só antes de ir para a próxima pergunta do Pinga Fogo, essa pergunta que você fez me lembrou muito um cliente que eu tenho, o Matheus Cacolari, lá de Cuiabá, até um abraço aí, até Lívia também, a esposa dele, que ele realmente ele fez uma poupança. A Gélida Cuiabá. Que isso. Deve estar uns 12 Super graus gélida. agora. Dentro da geladeira, só se for. E olha lá. E ele fez uma poupança durante um bom tempo em fundos imobiliários. E eu tive que aprender fundos imobiliários muito por conta dele, da esposa dele. Eu sempre gostei muito mais de ações que fundos imobiliários. Eu tive que aprender isso. E recentemente ele está pagando o imóvel que ele comprou agora só com rendimento. Pronto. Do que teve dos fundos imobiliários. A pior besteira é as pessoas começarem a colocar o certo e o errado, o que vai funcionar e o que não vai. Sim. Cara, se você tiver a disciplina e tiver o entendimento, você tem vários caminhos, né? Então, assim, acho que essa é a beleza de tudo. Não tem certo ou errado, né? Quer ver como é que não tem certo ou errado? Qual que é a sua carteira? A minha é essa daqui. Qual que é a sua? Ah, tá. Eu tenho... Não, eu quero saber a sua carteira. A minha? Qual que é a sua carteira? Tem a carteira aí? Sabia, Aí, ó, diferente. Ó, as carteiras são diferentes. Aqui é aí, a ó. minha carteira aqui. Aí, ó. A sua tá aí. A sua A minha tá dentro do digital. celular. É difícil de tirar. Aí, ó. Mas, ó, não tem nem carteira. Olha, ó, o pessoal pra ver aí, ó. Não tem nem carteira igual. Tá vendo? Verdade. Bom, Todo mundo usa algo uma em comum diferente. é que é mais ou A menos sua é marrom, mais só bonita, dele assim. que- Tá mais velhinha, mas é mais bonita. A minha tá velhinha também. Então não tem, é isso, sabe? A pessoa fica criando e achando que o que a outra está fazendo, cara, às vezes é uma decisão da outra pessoa, do prazer, de tudo. O que eu gosto de dar como sugestão é que a partir do momento que você começa a ter essas decisões muito tempestivas assim, eu acho que normalmente você se arrepende. Sim. Maravilha. Para finalizar o Pinga Fogo, então, tem muita construção aqui na cidade de Goiânia. Você pode olhar que virou um canteiro de obras e placa de vende-se para todo lugar. Isso é um sinal de entrar vendido? O que a gente pode olhar para o mercado de ações imobiliárias ali? Como que a gente pode ver isso aí? Isso é um bom sinal, sinal ruim? Vamos lá, são duas perguntas em uma aí, né? Quando a gente fala de ações imobiliárias, a gente está pensando num mercado muito ex-Goiânia, né? Então tem várias ações imobiliárias, principalmente aquelas que exploram imóveis, que na nossa visão estão até baratas, em alguns casos até mais baratas do que os próprios fundos imobiliários. Se eu tivesse mais autoridade e propriedade para falar, eu falaria, mas não vou me arriscar aqui muito não, mas eu posso dizer para você que sim. Do lado da incorporação, você tem um risco, e eu não vou fugir da resposta, tá? Do lado da incorporação, você tem um risco do juro alto. O juro alto sempre coloca uma pitada de risco adicional no projeto todo. Então, Sim. esse é um ponto de atenção. Então, se os juros continuarem altos durante muito tempo, você pode ter um risco maior para essas incorporadoras e aí, de repente, elas serem levadas a queimar um estoque mais rápido. Tudo bem? Beleza. Agora vamos pensar o outro lado da viola aqui. O outro lado é o seguinte, o Goiânia tem um déficit habitacional muito grande, principalmente de imóveis de maior qualidade. Se você pegar os principais bairros, Marista, Bueno, Centro-Oeste. Oeste, talvez um pedaço aqui do Jardim América que pega aqui, Nova Suíça, etc. Se você analisar friamente estoque a estoque, ativo a ativo, você vai perceber que são ativos com bastante tempo. São imóveis que foram construídos há 20, 30 anos atrás, tem o seu espaço, tem tudo, mas não são imóveis que embarcaram tecnologia. Sim. Não passaram por profundas reformas. Não tem todas as técnicas construtivas de hoje, de isolamento térmico, etc, etc. Você não tem áreas de lazer, elevadores, não tem uma eficiência de condomínio. Tudo bem? Concorda comigo? Concordo Com perfeitamente. Beleza. Aí nós ficamos parados no tempo muitos anos. Foi. E aí o advento do agro, na minha visão, trouxe novamente aí nesses últimos anos uma reaceleração. E aí as incorporadoras conseguiram fazer bons negócios com permutantes de lotes, que ainda tem algumas opções, tem bastante, conseguiram fazer. Então, o adensamento está crescendo muito, Oeste, Marista. Marista, por exemplo, tem uma partezinha mais lá para cima que é mais nova, Sim. mas o estoque é muito antigo. Bastante. Verdade. Bastante.
Né? Então, você pegar um dos principais empreendimentos, a gente não pode falar, não tem problema. Sim. Os principais empreendimentos aqui, por exemplo, o Excalibur, é de quantos anos atrás? Vixe, uns Sim. 30 anos, né? Não, eu acho que não chega a isso tudo, mas ó. Mas tá Mas perto. faz tempo, Então, realmente. Agora hoje Foi você década já de 90, começa a não foi? ver outros empreendimentos mais Sim. icônicos surgindo, né? E aí você vai começar a ter muito mais essa tecnologia embarcada. E 2 pontos que você não pode desconsiderar. Primeiro, o agro forte em Goiás transborda o dinheiro do agro para o imóvel. Então o fazendeiro, ele também ele não consegue ficar replicando só esse capital lá. Sim. Ele vai pegando o lucro que ele tem na soja lá e começa a investir aqui também. Primeiro ponto. E o segundo ponto é o movimento de alguns moradores de condomínios fechados que perceberam agora que a cidade aqui está com muito mais serviço, muito mais coisa e com mais empreendimentos no padrão que ele tem. Você pode ver, começou a aparecer agora empreendimentos de apartamentos com jeito de casa. É verdade. Casa Opus. Altíssimo padrão. Casa Inclusive, eles Opus, falam né? até casa suspensa, né? Até Exato. o conceito aí. Para justamente atender mais esse público. Então, Legal. vendido, não. Eu acho que a gente tem um déficit de preço também quando comparamos com outras capitais. Então, a gente agora deu uma explosão. Acho que ainda tem mais um espaço para subir, mas aí depois deve se acomodar. Então, vendido, não. Mas cautela, sim. Que maravilha. Professor Baroni para todo mundo. Que episódio imperdível. Uma verdadeira aula. É, uma aula gigante aqui. Professor, muito obrigado. Tá até as redes sociais ali. O pessoal que quiser seguir lá, Marcos Baroni. E é claro, toda a comunidade que quer seguir aprendendo, né, professor? É isso aí. Tá aí o Instagram, tem o YouTube também. O pessoal acompanha bastante também no YouTube. Então tá aí. Vamos lá. Sempre à Muito disposição. obrigado. Professor, sempre aqui para aprender cada vez mais. Obrigado pela disposição. Valeu. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho e Foi até uma a honra próxima. receber o professor. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, Isso tchau. aí, pessoal. Um abraço, né, Guilherme? E até o próximo episódio. Lembra de se inscrever, deixa o comentário, manda pra gente as perguntas, né, Pedrão? E segue lá também, @CashIncast. Um abraço.